Ah, maravilha. Nada como um PDFzinho. Chico, aqui Sócrates. Perfeito, professor. Obrigada, gente. Ó, funcionou, né? A gente estava aqui no Érico Veríssimo, né? Muito bem. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, né, como a gente comentou, né, muita gente especulando aí sobre mudança. E aqui para brincadeirinha também, né, quando uma mulher muda o cabelo, ela está prestes a mudar sua vida. Pouco Chanel. Boa. Boa essa, né? Então, gente, só para descontrair um pouquinho, né? Então, a mudança organizacional é um assunto que vem sido largamente explorado aí por várias vertentes, em vários campos do conhecimento, né? Por exemplo, na parte da antropologia, quando se trabalha com cultura organizacional, não há como tratar cultura sem tratar deste tema também da mudança organizacional. E a velocidade com que essas mudanças acontecem hoje, claro que são muito impactantes, né, para a gente, em todas as suas esferas, sejam elas sociais, econômicas, políticas e tecnológicas. Muitas vezes essa mudança ela é imbricada, né, então ela acontece em várias esferas simultaneamente. E ainda tem a questão hoje também da nova era corporativa, a sociedade da informação, enfim, todos esses avanços, né, das tecnologias. Inclusive, a gente estava falando, né, no nosso cafezinho, antes de começar a aula, ou no início da nossa aula, né? E até mesmo na administração pública, já se fala sobre mudanças, já vem se implementando uma série de mudanças ao longo dos anos. Não sei se tem alguém aqui que trabalhou um pouquinho, o pessoal da administração, talvez, né, quando estudaram administração pública. Né, teve uma era da administração pública no Brasil, que é chamada de administração pública gerencial, e que foi um período também que se trabalhou com essa questão da modernização administrativa, naquele intuito, né, de tentar eliminar um pouco da burocracia, do excesso de papelório, ou a chamada buropatia, né, que é aquela burocracia doente, né, um apego excessivo às regras, às normas, e que muitas vezes, né, não deixa o serviço público fluir de uma maneira mais ágil e mais eficiente. Então, hoje no serviço público se fala muito nessa questão, se busca muito essa questão da eficiência, que na iniciativa privada já vem se trabalhando há muito mais tempo. Né? Depois aí nós temos vários colegas psicólogos que com certeza poderiam falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, né? Muita gente estuda isso e trabalha com isso, que é o modelo do Kurt Lewin, né, um modelo sequencial em relação à questão da mudança e propriamente nos ambientes organizacionais, onde se coloca, né, que toda e qualquer mudança começa com um processo de descongelamento. Então, o que é isso? É aquela preparação para a mudança, aquele período que a gente começa a projetar essa mudança, preparar as pessoas, mexer nas estruturas, e que muitas vezes também acontecem os primeiros impactos em relação a essa mudança, como uma possível resistência, enfim, toda essa fase inicial, para depois se implementar a mudança propriamente dita. E após ter sido implementada, seria um terceiro período de recongelamento, que é a questão de reestruturação, de poder deixar esse modelo que foi implementado um pouco mais estável e depois permanente. E se a gente pensar, acho que antes o colega aí falava que se mudou também, eu também me mudei há pouco tempo, aliás, em janeiro, né, então também estou passando por isso. É a mesma coisa que acontece com a nossa mudança, né, enquanto pessoas físicas ou jurídicas, né, que a gente tem todo aquele encaixotar, aquele planejar, né, a contratação da mudança, o planejamento dos espaços, e depois de feita a mudança, né, a organização, e mesmo o nosso processo interno que a gente vive quando acontece algo desta natureza. Né? Bom, nesse processo, então, eu falava que antes poderiam acontecer as resistências. Então, de onde é que vem isso? Né? De campos de força diferentes. Né? Ao mesmo tempo, a gente pode apresentar um desejo de mudança e vai fazer todo um esforço para trabalhar essa mudança, para que ela
se concretize no nosso ambiente organizacional, mas, ao mesmo tempo, a gente pode apresentar um desejo de continuidade, porque é uma situação mais cômoda, né? A gente poder, enfim, já está acostumado, tem todo... só estou liberando aqui para a colega que está chegando, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Então, tem todo um lado, né, nosso, psicológico, muitas vezes, que quer permanecer naquela situação do conforto, né, já estou acostumado, e a gente acaba apresentando uma postura do evitar a mudança. Eu já vi situações em empresas, assim, que muitas vezes as pessoas têm o discurso da mudança, né, elas querem mudar, elas querem fazer diferente, mas quando chega na prática, às vezes o comportamento delas é outro. Então, uma coisa é colocar da boca para fora, ou mesmo achar que quer a mudança e que vai se esforçar para isso, mas, ao mesmo tempo, né, tem aquele desconforto que a mudança gera, aquela insegurança, né, e acaba apresentando essa postura. E, muitas vezes, numa equipe de trabalho também, a gente vai ter pessoas com esses diferentes comportamentos em relação à mudança organizacional. E cabe ao gestor, né, lidar com esses diferentes comportamentos. Então, por que as pessoas apresentam a resistência à mudança, né, tem essa dificuldade em trabalhar a mudança? Bom, muitas perdas podem acontecer com a mudança, desde perdas econômicas, né, então eu vou ser afetado, eu vou ter uma redução, enfim, do meu salário, da minha condição, temores quanto à segurança pessoal, então eu não sei como é que vai ser, eu não me sinto seguro com essa nova prática, né? Temores quanto a uma inconveniência, quanto a ter menor satisfação, mas eu gosto do trabalho do jeito que está, eu sou satisfeito assim, vai mudar, eu não sei se eu vou continuar sendo satisfeito, ou já diz, não, eu sei que eu não vou gostar, aquele discurso, eu já tentei fazer outra vez e não deu certo, né, então, eu não gostei, não funcionou. Temores sociais, né, de não se sentir mais tão parte do grupo, não se sentir aceito, né, irritações também contra a maneira de fazer a mudança. Muitas vezes a pessoa até concorda com aquela mudança, acha que é importante, que tem que acontecer, mas a maneira como está sendo conduzida, projetada, enfim, né, não é aquela maneira como a pessoa acha que seria melhor, né? Ou outras crenças culturais que podem estar associadas e que podem dificultar esse processo de mudança. Então, a gente pode ter uma ou várias razões, às vezes essas razões são até mesmo inconscientes, e outras vezes não, as pessoas realmente expressam quais os seus temores, quais as suas resistências em relação à mudança. Então, a gente sabe que a mudança ela é necessária, muitas vezes ela tem que acontecer, a empresa às vezes coloca de cima para baixo, né, e quer o RH como parceiro nesse processo. Então, existem alguns métodos para minimizar, eu não digo nem eliminar a resistência à mudança, mas tentar se minimizar. E não tem uma receita de bolo, né, não tem assim, eu vou utilizar a persuasão e eu vou conseguir. Não, é todo um processo, né, então, de tentar se persuadir os funcionários que estão apresentando resistências, oferecer recompensas, fazer barganhas, negociações, né, ter também alguma moeda em troca para oferecer em relação a alguma concessão, de repente, que esse funcionário tem que fazer, dar segurança e garantias, o que muitas vezes é difícil, né, porque muitas vezes a mudança, ela mexe com essas questões, né, desestabiliza status, desestabiliza posição hierárquica, ou mesmo estabilidade naquele trabalho, né, então nem sempre a gente consegue oferecer isso como uma contrapartida. Poder também ouvir, compreender, discutir, conversar, também saber o momento certo, o tempo correto para agir, né, então talvez naquele momento não seja mais adequado, mas daqui a pouco vai ser, né. Buscar sempre o envolvimento, a participação das pessoas, a gente sabe que quando as pessoas se sentem fazendo parte, né, construindo junto, as coisas ficam muito mais fáceis, né, a gente consegue um maior envolvimento e um maior comprometimento, e muitas vezes também
tendo flexibilidade para que isso aconteça, né? Então, talvez não fazer um projeto tão rígido, poder ter alguma flexibilidade, fazer algumas concessões, ajustes ao longo do processo também é muito importante. Então, como eu falei antes, não tem uma receita de bolo, mas a gente pode tentar fazer essas tentativas para conquistar uma maior adesão num processo de mudança que venha a ser implementado dentro da organização. A questão é que muitas vezes a mudança ela é muito abrupta, muito rápida, né? Então a gente não tem tempo para pensar, tempo para projetar, tempo para se adaptar, tempo para fazer toda essa discussão, e aí é muito mais difícil, que foi o que a gente vivenciou, né, no ano de 2020, com o início da pandemia, né, as empresas tiveram que se adaptar e mudar, mesmo muitas vezes a contragosto, de uma maneira muito rápida, né? Então aí a gente tem mais dificuldade, com certeza. E aí, para encerrar, e a gente eu trouxe algumas questões para o nosso debate, tem aqui a frase, né, que é a única constante mudança na nossa vida, né, a única constante é a mudança. Então, a única coisa que a gente sabe é que a mudança vai existir, muitas vezes a gente vai ter que mudar. Então, vou abrir agora para o debate, né, então, acho que eu vou ler todas, e aí depois eu vou abrir para a palavra e vocês vão comentando, se quiserem comentar todas, alguma em específica, livremente, dar a sua opinião. Então, a primeira, é correta a afirmação de que o homem é resistente à mudança? Por quê? Será que sim? Será que não? O que vocês acham? Se o homem resiste em ser mudado, porque se aborrece ao perceber que as coisas não mudam, né? E se o modelo de Levin estabelece que somente após descongelar o indivíduo devem ser introduzidas as mudanças, há maneiras de fazer com que esse indivíduo passe a assumir definitivamente os novos comportamentos? E qual o processo que se deve seguir para mudar um comportamento? Aqui tem algumas referências, né, para quem quiser se aprofundar, enfim, né, e além. Eu vou deixar aqui nessa tela do debate, eu vou tirar a gravação para que vocês possam falar livremente. Vou interromper aqui.